terceiro ano, vamos para a nossa aula da quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, e vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Amém. Vamos para a nossa chamada. José Cauã, Júlia Alice, Alice Emanuele e Davi Luca. Nossa aula de hoje é falando sobre comunidade no livro de História, tá certo? Na página 18. Bem, o que é comunidade? Comunidades são pessoas que dividem tarefas e vivem bem. Como, por exemplo, aqui na escola, a gente tem uma comunidade, pois cada professor tem sua função, tá certo? Tem suas tarefas divididas e aí eu tenho acesso a vocês, que a gente se torna uma comunidade, pessoas que convivem entre umas a outras. Vamos começar falando sobre a pré-história. Há muito tempo, homens das cavernas, que não tinham nenhuma tecnologia, mas sempre em busca de inovações, ou seja, eles viviam em comunidade com as mulheres. Eles iriam pescar, caçar, eles eram coletadores de alimentos, tá certo? E assim as mulheres ficavam em casa colhendo os frutos e cuidando dos filhos. Então isso é uma comunidade, são pessoas que dividem suas tarefas. Temos também sobre cidades, estados, países e continentes. Ou seja, o nosso grupo de comunidade é dividido por grupos sociais. São pessoas que interagem umas com as outras, tá certo? Independente de cidades, tem as suas crenças, tem as suas histórias, como também nossas culturas. A minha cultura é diferente da sua. Eu sigo a minha cultura da minha família e você segue a sua. Então isso é uma crença de comunidades, de hábitos diferentes. Temos também sobre a nossa religião. Também está num quadro da comunidade, ou seja, religião, política, tá certo? Esporte, são crenças que a gente não pode discutir um com as outras, a gente respeita sobre si. Como a minha cultura, nossa cultura é ir para as praias de biquíni, isso pra gente é normal. Já para outras pessoas não são normais, como por exemplo na cultura da Índia. São pessoas que se vestem por inteiro, ou seja, assim, lá eles se vestem e cobrem tudo. Eles ficam assim, todos cobertos e apenas ficam os olhos desvendados, tá certo? Então isso é a nossa cultura de um país para o outro. Temos também, como por exemplo aqui, a comunidade da União. Vamos fingir que nessa bolinha, nesse círculo, existem várias pessoas, tá certo? Que convivem com suas crenças, ou seja, a comunidade do indivíduo. Eu estou na minha religião, você tem sua religião, eu tenho a minha comunidade, você tem a sua, igreja, tá certo? Tudo isso forma uma comunidade da União, ou seja, dependente da sua forma de comunidade, da sua religião, vamos ser unidos, vamos fazer parte de uma comunidade só. Na página 20, vocês vão dar uma olhada e vão ver tudo aquilo que a gente já sabe sobre os nossos deveres e os nossos direitos. Nossos deveres é o quê? Ajudar a nossa mamãe, organizar a nossa casa, porque o nosso dever é ter uma casa limpa e organizada. Então, tudo isso a gente tem que ajudar nossos pais para os bens deles, tá certo? E os nossos direitos? É o direito à moradia, o direito a brincar, o direito a estudar, tá certo? Tudo isso está relacionado ao nosso direito. Só lembrando, deveres são a gente ajudando o próximo e os direitos são sempre o que a gente precisa e o que a gente tudo aquilo que é nosso por direito, tá bom? Bom, de acordo com a nossa explicação, na página 21, vamos responder as atividades. No primeiro, vocês vão escrever a resposta a cada uma das perguntas. Como, por exemplo, na letra A.
Por que é formada a sociedade? A tia mais explicou por que nossa sociedade é formada, vocês vão colocar aqui embaixo. Na letra B, o que são os grupos sociais? Vocês se lembram? Na letra C, vocês vão citar exemplos de grupos sociais nos quais convivemos, tá certo? E no segundo, vocês vão completar a cruzadinha escrevendo o nome de alguns grupos sociais citados no texto. Então, vocês vão lá dar uma olhadinha no texto e vão colocar a resposta do que cada um está se falando aqui. Na página 22, no terceiro, vocês vão observar as imagens e conversar com seus amigos sobre as diferentes culturas da sociedade dos retratos, tá certo? Como a gente infelizmente não está em sala de aula, mas vocês podem pedir ajuda à mãe, ao pai e conversar com eles um pouco sobre essas imagens que retratamos, tá certo? No quarto, vocês vão escrever o critério que está sendo explicado. Como na letra A, é determinada pelo país onde cada pessoa nasce. Então, a gente, quando nasce, a gente é o quê? A nossa nacionalidade. Na letra B, vocês vão determinar uma pessoa se ela faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde ela convive. No C, vocês vão determinar nossas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte. E na letra D, vocês vão determinar pelos laços parentais estabelecidos na nossa filiação. No quinto, vocês vão responder as perguntas. Letra A. O que você entende por comunidade? E B. O que deve existir em uma pessoa na comunidade? Ou seja, se vocês não se lembrarem, vocês voltam um pouquinho o vídeo, tá certo? Vão prestar mais um pouco atenção na explicação para responder as questões. E na página 23, no sexto, vocês vão escrever abaixo de cada figura o tipo de comunidade que ela representa. Tá certo? Aqui, como por exemplo, a gente tem a imagem de pessoas na escola, então ela é uma comunidade escolar. E assim vocês vão respondendo os outros quadrinhos. No sétimo, vocês vão marcar um X nos valores a serem praticados pelas pessoas que participam de uma comunidade. E no oitavo, durante uma representação de escola de Carlinhos, seu colega Jorge ficou brincando, enquanto os outros alunos organizavam a sala. Letra A. Em que a atitude de Jorge pode prejudicar a turma? Vocês vão usar a sua resposta pessoal e vai colocar aqui. E na letra B, o que você diria a Jorge por ele estar atrapalhando a aula do amigo? Também vocês vão completar a resposta com sua resposta pessoal, tá certo? Pronto, depois que a gente fez a nossa atividade no livro de História, vamos para o livro de Caligrafia na página 16, onde vamos responder a nossa atividade. No primeiro, vocês vão ler as palavras do quadro e vão copiá-las aqui abaixo. Todas as sílabas começadas com R, tá certo? Como, por exemplo, carretel, marreco, vocês vão prestar atenção nas palavras e colocar aqui abaixo, certo? Na página 17, no segundo, vocês vão observar as palavras dos retângulos e copiá-las acrescentando R, formando novas palavras, como por exemplo aqui. Eu tenho a palavra moro. Então vou acrescentar mais um R e vou ficar morro, tá certo? E assim sucessivamente. E no terceiro, vocês vão separar as sílabas das palavras. Aqui tem o nome carreteiro, ou seja, vocês vão separar as sílabas carreteiro. E assim sucessivamente nas outras palavras. Bom, chegamos ao nosso final da nossa aula. Só lembrando, tá certo? Fique em casa, nada de sair. Se sair, lave bem as mãozinhas, passe em álcool gel e usando a máscara, tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Fique em casa e estude com a gente. Bye.